Bom, questão de número 2. E fala o seguinte: o mangue é composto por 3 tipos de árvores: Rhizophyra mangue, ou mangue bravo ou vermelho, Avicenna schnauriana, ou mangue seriba, e Laguncaria racemosa, mangue branco. Uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvores encontradas no mangue está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrado em seu solo. A característica morfológica de valor adaptativo referenciada no texto é a... Bom, gente, trocar uma ideia rápida com vocês sobre manguezal, porque o nome do ecossistema é manguezal. Agora, a gente chamar de mangue é por conta do epíteto da principal árvore encontrada no manguezal, que é a própria Rhizophyra. Né? Tem vários trabalhos de região estuarina, região de manguezal. O manguezal ele é muito importante para o desenvolvimento de macroalgas, desenvolvimento de vertebrados, desenvolvimento também de inúmeros invertebrados que vivem naquela região, moluscos, caranguejos e por aí vai. É um berçário aquele manguezal, só que tem um determinado problema ali dentro. Na região de manguezal, o solo ele é muito salino e ele é pouco oxigenado. E se a gente for lembrar da característica básica, né, organográfica, né, morfológica de um vegetal, o sistema radicular do vegetal ele tem que estar voltado para a região de gravidade, ele tem que ter gravitropismo positivo. Justamente pelo fato de que o gravitropismo positivo ele vai levar a uma maior captação de água do lençol freático. Consequentemente, essa captação vai ocasionar maior hidratação e nutrição pelos sais minerais do corpo do vegetal. Só que como o solo ele é pobre em oxigênio e muito lodoso, muito salino, aconteceria uma desidratação em massa daquele sistema radicular e também entraria em anaerobiose, pelo fato de não ter oxigênio. Lembrando que raiz, né, o sistema radicular, ele é altamente ativo. As células do sistema radicular são altamente ativas e dependentes de oxigênio para a síntese do ATP. Se a gente for pensar em todas essas características, e vamos listá-las aqui, né? A ausência de frutos, a ausência de estômatos, presença de folhas largas, raízes, escoras e pneumatóforos. Bom, uma característica adaptativa para um ambiente de manguezal não faria muito sentido a ausência de frutos, né? Visto que os frutos eles normalmente se adaptariam àquela região, caso caíssem no solo. O fruto ele é composto por semente que entra em latência quando não está numa região própria para germinação. O fruto é disseminado geralmente por animais, ou seja, animais que habitam região de manguezal podem transitar para outras áreas. Então, a ausência de fruto não enxerga como uma característica adaptativa, justamente por ele falar que o solo é pobre em oxigênio. A ausência de estômatos. Gente, estômato é um órgão do vegetal geralmente localizado na região abaxial de uma folha, ou seja, numa região abaixo. É um órgão que controla tanto a captação de CO2 quanto a regulação hídrica também do vegetal. Lembrando que o principal tipo de transpiração vegetal é via estômato e não via cutícula. Presença de folhas largas. Folhas largas, galera, geralmente são adaptações para ambientes de floresta, por exemplo, muito densa, umbrófila densa, onde a captação de luz é muito dificultada. Então eu preciso de uma folha que seja mais larga, que consequentemente vai ter uma superfície de contato maior, uma quantidade de cloroplastos também maior e, consequentemente, uma captação luminosa mais otimizada. Também não vejo necessidade para o ambiente de manguezal, tá? Raízes escora. Raízes escora, geralmente, elas aumentam o eixo de sustentação. Mas a grande diferença para o pneumatóforo é que a escora ela tem gravitropismo positivo. Ela cresce em direção à gravidade. O pneumatóforo ele tem gravitropismo negativo. Ou seja,
a raiz ela tende a crescer para cima. E aí ela consegue ser oxigenada e consegue fugir da desidratação do solo lodoso. Então, gente, falou de manguezal, associem com pneumatóforos. Bom, manguezal é o nome do ecossistema. Mangue é o nome do epíteto da espécie Rhizophrora mangue, tá? Lembrando que também tem a avicênia e também tem a outra espécie, que é a racemosa, que é a laguncária, também são típicas, né? São espécies muito encontradas. E lembrem-se, caiu questão de manguezal, vocês podem pensar em macroalgas que se associam. Eu posso te citar aqui 3 tipos que são clássicos: gênero Bostríquia, gênero Catenella e gênero também Rhizoclonium, que também é uma alga verde. São algas que geralmente crescem muito aderidas a, por exemplo, esses pneumatóforos. É muito comum. Eu mesmo trabalhei com a parte de macroalgas e nas coletas a gente sempre tinha um dia todo destinado para fazer a coleta em pneumatóforos, né? Lembrando que outros animais também vivem, né, são muito comuns nessa região, ostras. Inclusive, na região da Ilha Grande, a gente tem um caso de seleção natural entre 2 espécies de ostra de mesmo gênero, que é muito clássico naquela região da Praia de Dois Rios, né? Isso tudo associado a pneumatóforo. Fora outros vegetais que epifitam, fora animais que usam o manguezal como berçário antes de ir encarar aquela vida nectônica, por exemplo, em mar aberto. Ou seja, é um ecossistema muito importante, é um ecossistema que precisa ser preservado. E quando a gente fala de manguezal dentro de uma prova, podem associar diretamente com os pneumatóforos. A raiz escora é também um tipo de raiz importante, porque ela tem um crescimento vamos pensar em superfície de contato, né? Ela geralmente cresce mais para cima, não é o geotropismo, na verdade o gravitropismo, perdão, que é negativo. Ela tem um gravitropismo positivo, porém ela tem um eixo de sustentação maior. Geralmente são vegetais que crescem mais em espessura e precisam de raízes que alcancem maior taxa de superfície ou de localidade, tá? Agora, uma coisa que eu quero comentar com vocês rapidinho é que o termo geotropismo ele não está errado, mas ele não está tão certo quanto o gravitropismo. Pensa comigo, o vegetal ele não cresce em direção à terra, ele cresce em direção à gravidade. Por isso que a gente está, por exemplo, falando aqui, ó, pneumatóforo. Ele consegue crescer de acordo, né, com a auxina também estimulando isso, mas ele cresce em direção contrária à gravidade. Ou seja, quando a gente utiliza o termo gravitropismo versus o que a gente chama de geotropismo, a função deles é a mesma, é o mesmo hormônio que estimula o crescimento, só que o termo grave é mais correto do que o termo geotropismo. Beleza, galera? Então, seguimos.